Finalmente, hein? A Polícia Federal prendeu nesta tarde os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A fuga, inédita no sistema penitenciário federal, completou 50 dias nesta quinta-feira. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os 2 foram presos na cidade de Marabá, no Pará. A ação reuniu as polícias federal e rodoviária federal. A fuga ocorreu na madrugada do dia 14 de fevereiro e expôs o governo do presidente Lula a uma crise justamente num tema explorado por adversários, a segurança pública. Enquanto eram procurados, Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, chamado de Tatu Deizinho, mantiveram uma família como refém, foram avistados em várias comunidades, se esconderam numa propriedade rural e agrediram um indivíduo na zona rural de Baraúna. E o Ministério da Saúde passou a adotar um esquema de dose única de vacina contra o HPV. O anúncio foi feito pela ministra Nízia Trindade. O Ministério da Saúde anunciou que o esquema vacinal contra o HPV passa a ser realizado em dose única, oferecida pelo SUS. Antes da medida, a imunização era feita por meio de 2 aplicações para o combate da infecção, principal causadora do câncer de colo de útero. De acordo com o Ministério, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal, alcançando o maior número de jovens no país. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica que a mudança na quantidade de doses necessárias do imunizante tem base em estudos científicos e é recomendada pela OMS. Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mais de 37 países já adotaram essa estratégia e estão com resultados positivos nessa ação. O imunizante é indicado para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Também podem se vacinar vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos que não tenham sido imunizados, pessoas com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, além de pacientes oncológicos com idades entre 9 e 45 anos. E para falar sobre o assunto, o Brasil News recebe agora com muito prazer, ao vivo, a doutora Andréia Almeida. Ela é infectologista e gerente clínica do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Doutora, seja bem-vinda, hein? O Ministério da Saúde, boa noite, segundo a senhora, acertou ao adotar essa dose única, doutora? Muito boa tarde. Corretíssimo. Boa tarde, corretíssimo. O Ministério da Saúde, mais uma vez, acertou em fazer essa modificação do esquema posológico da vacina do HPV, de forma que a gente vai poder não só melhorar as coberturas vacinais, mas também, quem sabe, associar outras pessoas que podem, então, vão poder usar o uso da vacina, né? Porque vai sobrar vacina para a gente poder aplicar numa população maior. E lembrando que a vacina do HPV tem uma cobertura vacinal muito baixa, né? Nessa população de faixa etária, está tendo uma cobertura em torno de 70% para a primeira dose. E aí, para a segunda dose, já cai para 60%, 70%, 50%, 60%. Isso em meninas. Em meninos é pior ainda, 50% dos meninos nessa idade, de 9 a 14 anos, tomam a primeira dose. E aí cai para 20% a quantidade, a população vacinada de meninos. Então, é uma cobertura vacinal muito baixa para a segunda dose, e essa ação da Organização Mundial da Saúde, baseada em estudos clínicos, foi muito positivo para que a gente possa aumentar a cobertura vacinal e poder usar a vacina em maior número de pessoas. Doutora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Brasil News. Era exatamente isso que eu ia perguntar. A adesão a essa vacina é muito baixa aqui no Brasil, né? Em meninas, como você disse, já é baixa, em meninos, então a segunda dose de 20%. O objetivo é aumentar, como a senhora disse, você acredita que vai aumentar? E uma outra pergunta, por que a adesão é tão baixa? Existe um preconceito em relação a esse vírus, já que é transmitido sexualmente, como se estivesse estimulando as crianças, e que não tem nada a ver, a gente só está se prevenindo, né? Prevenindo os filhos, os adolescentes.
Muito boa a sua pergunta, porque a vacina deve ser tomada antes do início da vida sexual da pessoa, justamente para proteger um vírus, uma infecção que ocorre é sexualmente transmissível. Então, é por isso que nós pegamos, a vacina é indicada no mundo todo nessa população entre 9 e 14 anos de idade. A adesão é baixa porque a gente está vendo aí o exemplo claro da vacina também da dengue, é quase a mesma faixa etária. Essas crianças, é muito difícil que o pai e a mãe que trabalham, a criança está em idade escolar, leve ao posto de vacinação. E esses estudos, exatamente, foi visto isso. Como a cobertura para a segunda dose da vacina era muito baixa, começaram a se comparar pessoas que tinham uma dose, 2 doses ou mesmo 3 doses da vacina. E viu que a proteção contra a infecção no colo, né, câncer do colo de útero ou outras doenças relacionadas ao vírus, era basicamente igual. Então, foi isso que foi observado nos estudos clínicos e por isso que está sendo adotada a vacina em dose única. É importante falar que meninos e meninas nessa faixa etária, às vezes o pessoal fala nesse tabu sexual, né? Mas o importante é que cada vez mais o início quanto mais precoce o início da atividade sexual, maior o risco de você pegar o HPV, que é a infecção viral sexualmente transmissível mais comum para os humanos, né? Então, é uma doença muito comum entre nós e quanto mais cedo se inicia a vida sexual, mais a possibilidade de você adquirir a doença. Doutora, é o câncer de colo de útero, não é? O HPV. A senhora poderia explicar um pouco mais, quem sabe numa linguagem assim mais didática, o que é exatamente essa doença? Se é de câncer de colo de útero, como é que elas atingem os meninos? Ao mesmo tempo que atinge as meninas, é claro. O homem não tem útero, não é mesmo? Desculpe a ignorância. Claro. Mas... Não, toda pergunta é inteligente. Quando você pega a doença pela relação sexual ou pelo contato, né, porque é uma doença de transmissão pelo contato, a doença fica na pele e nas mucosas de uma maneira que, ao longo da vida, ela pode se resolver sozinha, espontaneamente. Por isso que muitas pessoas não têm sintoma algum. E aí as mulheres podem ficar com essa infecção persistente durante anos e anos. Por isso que é importante a realização do exame preventivo ginecológico anualmente em todas as mulheres que são sexualmente ativas. Porque aí você consegue descobrir o vírus, né, e tratar essas infecções de uma maneira precoce. Então, ao longo da vida, a doença pode ficar persistente e aí causar, depois de muitos e muitos anos, o câncer de colo de útero. Da mesma forma que acontece na mulher, pode acontecer no homem também, irmão, porque a doença, o HPV, também é um vírus que ajuda no câncer de pênis. Para homens que fazem sexo com homem, é muito frequente a infecção, o câncer do canal anal. E também câncer de boca e orofaringe, né? Dependendo de como você faz, né, a atividade sexual da pessoa. Então, não é só, realmente a infecção mais comum, é a infecção do colo de útero da mulher, mas ela também pode causar câncer em homens que fazem sexo com homens e cânceres de cabeça e pescoço. Então, é importante essa vacinação, tanto em homens como em mulheres. Doutora Andréa, vamos dizer que foi detectado lá que a mulher, o homem, tem o HPV. Tem cura? O vírus pode sumir do organismo ao longo da vida? Ele pode sumir. A pessoa pode não ter uma resolução espontânea desse vírus. O que vai acontecer é que isso vai depender de um equilíbrio entre a infecção e o organismo da pessoa. Você viu mesmo as indicações aí da vacina, pessoas que têm imunossupressão, que têm transplante, câncer, essas pessoas, obviamente, a balança está desequilibrada, então o vírus causa doença. Quando a balança está equilibrada entre o organismo, que é imunocompetente, e uma doença viral,
pode ocorrer essa cura e o indivíduo não ter nenhum aparecimento de sintoma. Se a pessoa tem um desequilíbrio da balança, pode aparecer os sintomas. Se for um vírus, porque o HPV são vários vírus, né? São mais de 200 tipos de vírus. Se for um vírus oncogênico, porque a gente divide em oncogênicos, oncogênicos ou não oncogênicos. Se for um vírus com tendência a produzir câncer, a pessoa pode, ao longo da vida, desenvolver um quadro de câncer. Se for um vírus que pode provocar verrugas, são aquelas pessoas que têm aquelas verrugas recorrentes na região genital, eventualmente na boca, no orofaringe. Então, o sintoma vai depender da característica viral. Quer fazer mais uma pergunta, irmã? Entendi que a pergunta agora seria com você, dado a manifestação da nossa direção. Não, eu acho importante agora a gente fazer uma boa campanha, não é não, doutora? A senhora acha importante, principalmente no ambiente escolar, não é não? Junto aos adolescentes? O importante é dizer o seguinte, a vacina é extremamente segura. É uma vacina que não tem presença de vírus. Ela é feita com uma que a gente chama de VLP, né? Porque hoje todo mundo consulta o Google, aí vão ver isso e podem achar estranho. VLP é uma sigla em inglês, quer dizer que essa vacina é feita com uma partícula semelhante ao vírus. Tá certo? Então, não tem vírus, é uma partícula semelhante ao vírus que, ao ser injetada no nosso organismo, vai fazer com que a gente produza anticorpos e esses anticorpos vão evitar que a gente, então, adoeça desse vírus, dos vírus que estão contidos na vacina. Como eu acabei de falar, temos mais de 200 tipos de HPV, mas nós temos que dar sempre atenção naqueles que são mais frequentes entre nós, os que mais causam câncer e os que mais causam verrugas, né? Que as verrugas, apesar de ser uma coisa benigna, é uma coisa que mexe muito com o psicológico da pessoa, porque tem que ficar tirando toda hora, né? É benigno, mas é bastante incômodo, as pessoas e tem um aspecto estético muito desagradável. Então, é importante as pessoas saberem que as vacinas que estão sendo aplicadas, elas contêm os vírus mais frequentes para causar câncer e verruga. Então, ela é uma vacina segura, o governo fez uma ótima opção e a Organização Mundial da Saúde já tinha orientado sobre isso, de fazermos dose única para que a gente possa disponibilizar. Primeiro, quanto mais gente a gente vacinar, a gente tem a famosa imunização de rebanho, que a gente falou muito lá na época da Covid. Quanto mais gente quanto mais gente a gente vacinar, vai ter menos gente transmitindo também. Então, isso é importante. Você vacina mais gente, você tem uma imunização de rebanho, você tem uma logística de vacinar mais fácil, porque só deu uma dose, pronto, não precisa voltar ao posto de saúde. Você pode disponibilizar uma quantidade de vacina até para outras pessoas, quem sabe, sim, sobrando um pouquinho mais vacina, o governo pode estender faixa etária, dar de graça para mais pessoas, né? Então, tudo isso é importante para que a gente possa, no final das contas, ter uma redução importante nas doenças mais graves causadas. A Organização Mundial da Saúde espera que com essa vacina em dose única, se a gente vacinar 90% das pessoas com 15 anos de idade, a gente vai ter uma redução de 80% das mulheres de câncer de colo de útero. Então, é uma redução astronômica. Tem países mais desenvolvidos, né, os países nórdicos, que eles já estão com uma taxa de redução praticamente maior que 100% do câncer de colo de útero após a introdução da vacina. Então, é possível e eu acho que a política agora é a gente divulgar como vocês estão fazendo para que as crianças possam ir no posto de saúde. Existe aí uma captação, eles ampliaram para pessoas até de 19 anos de idade, que de alguma forma perderam a vacinação, né? Perderam a faixa etária, então foi ampliado também para pessoas até 20 anos, né? Para que a gente possa imunizar quanto mais pessoas, para que a gente possa aí ter, até 2030, conseguir acertar essa meta da Organização Mundial da Saúde.
Doutora, como última pergunta aqui, já que o nosso tempo está bem limitado, seria importante a senhora dizer por quanto tempo a vacina nos protege? Ela protege para a vida toda, por exemplo, se eu tomo a vacina enquanto sou adolescente, na idade escolar, ela me protege a vida toda ou eu tenho que revacinar depois de algum tempo, como o caso da Covid? Beleza. Então, essa vacina, só para você ter uma ideia, eu tenho uma filha de 28 anos. Minha filha tomou 3 doses dessa vacina, que na época, quando ela tinha 9 anos de idade, nós fazíamos um esquema de 3 doses. Depois, com as respostas científicas, a minha filha, de hoje 16 anos de idade, tomou só 2 doses da vacina, tá certo? Então, ao longo do tempo, a gente pode mudar o esquema vacinal para adequar a situação que a gente vai vivendo e ao estudo em campo. Uma coisa é que a gente faz no laboratório, outra coisa é a vida real. A vida real é o que a gente vai observar daqui para frente, a redução do câncer de colo de útero e acompanhar. Essa pergunta sua não tem resposta. Com 2 doses, a previsão, você veja hoje que a previsão é que não há necessidade de vacinar. Com 1 dose, eu ainda não tenho essa resposta, mas ao longo do tempo a gente vai avaliar e aí vai fazer as adequações necessárias. Perfeito, doutora Andréia Almeida, infectologia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no Brasil News e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, fique com a gente.